Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém? Sou o pastor Fernando, pastor da igreja Reavivando a Fé. Inclusive estou aqui no altar da igreja nesse exato momento. Estamos entrando ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Amém? Você que não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, comente, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Amém? O intuito aqui é levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu estou mudando aqui de lugar, que hoje pela primeira vez nós estamos conseguindo entrar ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então é tudo novo aqui para mim. Amém? Então estou passando aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra que Deus falou ao meu coração nessa tarde, e eu creio que é para glorificar o nome de Deus. Amém? Deixo o convite a você aí que quiser conhecer o nosso ministério. Fica aqui na cidade de Itanhaém, na rua José Antônio dos Santos, número 364, Igreja Reavivando a Fé. Que no dia 23 agora de junho estaremos comemorando o 3º aniversário do ministério, e você é o nosso convidado especial. Amém? Estamos também entrando ao vivo pela nossa rede no Facebook, pela nossa página pessoal, e é isso. Amém? A pergunta que eu começo fazendo para você: o que é o crer em Jesus? Para você, o que é o crer em Jesus? O que você acha que é crer em Jesus, crer em Cristo? Deixe nos seus comentários aí. Comente aí para a gente poder debater esse assunto. E é claro que nós vamos debater esse assunto em cima da palavra de Deus, sempre. Sempre. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base. A palavra de Deus tem que ser a nossa força. A palavra de Deus tem que ser a nossa fé. Então a pergunta que a gente começa essa transmissão é: para você, o que é o crer em Jesus? E nós vamos caminhar um pouco sobre a palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Amém? Fala assim a palavra, ó. Você que está chegando agora aí, ó. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Você que está entrando ao vivo pelo YouTube, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está ao vivo pelo Facebook, e você que vai assistir no decorrer do dia ou da semana, que Deus abençoe grandiosamente sua vida. Amém? Olha, fala assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Amém? Por enquanto até aqui. Aqui nós temos a história de Jairo. Essa passagem ela é muito conhecida, ela é muito famosa. Muitos pregadores já falaram sobre essa passagem, e eu vou falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Aqui eu vejo um homem, em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um sacerdote. Ele era alguém que era encarregado, incumbido de pregar a lei de Deus ao povo. Então, quer dizer, tudo aquilo que os da lei pregavam
E tudo aquilo que eles criticavam, a bem verdade é que eles não gostavam de Jesus. Isso não é segredo para ninguém. Jesus ele não agradou a muitas pessoas, assim como até os dias de hoje. Mas Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, era um daqueles que era para estar criticando a Cristo, era para estar criticando o que Cristo estava fazendo aqui na terra, enquanto estava encarnado na forma humana. Então, Jairo era para ser, ele era um sacerdote e era para ser alguém que não compactuava, que não aceitava aquilo que Jesus pregava, que era a salvação por meio da fé, através da fé em Jesus, que é o que nos mantém salvos até hoje, aquele que persevera, claro. Só que as circunstâncias da vida levam Jairo à presença de Jesus. Jairo não era somente um dos principais da sinagoga, Jairo também era um pai. E às vezes nós estamos tão focados, estamos tão empenhados nas nossas funções, sejam elas ministeriais, sejam elas no trabalho, seja ela em qualquer área, e nós acabamos esquecendo da principal função que nós temos. Jairo era um dos principais da sinagoga, mas ele não deixou de ser pai por causa disso. Só que enquanto Jairo estava sendo o principal da sinagoga, a filha dele estava morrendo. E Jairo entra no momento onde que ele tem que tomar uma decisão entre continuar sendo o principal da sinagoga ou ele se colocar na função de pai. E o que um pai faz quando um filho está passando alguma dificuldade, alguma luta, alguma situação contrária? O pai larga tudo e vai socorrer o filho. É assim ou não é? Com Jairo não era diferente. E a Bíblia fala que tinha uma multidão. Aonde Jesus chegava havia sempre uma multidão. Alguns com o intuito de criticar, outros com o intuito de apontar defeitos, outros com o intuito de achar defeitos. Mas a bem verdade é que sempre havia uma multidão onde Jesus chegava. E a Bíblia fala que Jairo também chegou lá, onde estava essa multidão. E quando Jairo chega aonde está essa multidão, a Bíblia fala que ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. E ele pede para Jesus ir até a casa dele. Agora a questão é, se ele era um dos principais da sinagoga, ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. Mas as circunstâncias, a dificuldade, as lutas que apareceram, levaram Jairo a crer que Jesus era o único que poderia salvar a filha dele. Então, daqui no primeiro momento eu já entendo que as lutas nas nossas vidas, elas são necessárias. Necessárias para quê, pastor? Deixa eu tentar mudar aqui o telefone de lado. Você que está no Facebook, a internet está um pouco lenta do celular, mas vamos continuar. As lutas são necessárias para quê? Para nos destruir? Para isso que Deus permite a gente passar por lutas e dificuldades? Não. As lutas são necessárias para que a gente venha para que nós venhamos nos lembrar de que existe um Deus, um único Deus, que Ele é capaz de nos socorrer, de nos confortar, de nos fortalecer. A luta, o deserto, como alguns preferem dizer, eles servem para nos aproximar mais de Deus e não para nos destruir.
A luta em que a filha de Jairo se encontrava, a situação que a filha de Jairo se encontrava, era justamente o que estava fazendo Jairo deixar as aparências, deixar as leis, deixar tudo aquilo que ele acreditava para crer no Senhor Jesus. E Jairo fez isso, ele deixou tudo para trás. Ele não estava preocupado com que os outros sacerdotes fossem criticá-lo, talvez fossem até repreendê-lo ou puni-lo por estar se misturando, por estar se aproximando de Jesus. Ele não se preocupou com nada destas coisas. Jairo tinha um foco, que era encontrar Jesus e convidar ele para ir até a sua casa salvar sua filha. E a Bíblia fala que enquanto Jairo se aproximou e convidou Jesus para ir à sua casa, a Bíblia fala que nesse momento também aparece uma mulher. E essa mulher, ela estava enferma. Essa mulher é aquela famosa passagem da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Só que um detalhe que me chama a atenção é que são duas pessoas que tinham uma necessidade, duas pessoas que precisavam de Jesus, só que em situações diferentes. Entenda que enquanto Jairo era o sacerdote, enquanto Jairo era o principal da sinagoga, ele teve 12 anos de oportunidade de ter alegria, porque a sua filha tinha 12 anos. Enquanto isso, ao mesmo tempo, havia 12 anos que existia uma mulher que sofria de uma doença, de uma hemorragia que não estancava. Você vê que a Bíblia deixa bem claro que era uma filha com 12 anos e era uma mulher que vinha sofrendo de uma enfermidade há 12 anos. Qual é a diferença dos dois? Olha que forte isso que Deus colocou no meu coração. Jairo teve 12 anos para aproveitar uma pura alegria, curtir a sua filha, o crescimento dela. E quando veio uma doença, veio uma enfermidade assolar a sua filha, a sua família diretamente, Jairo prontamente não pensou duas vezes e se lançou aos pés de Jesus. Enquanto a mulher hemorrágica, ela demorou 12 anos para tomar essa decisão. Eu costumo fazer essa pergunta em alguns cultos. Uma pessoa adulta que teve uma vida totalmente errada, uma vida totalmente contrária, no pecado, no erro, nas iniquidades, e ela aceita Jesus no seu último instante de vida e morre. E uma criança que aceita Jesus hoje, com 8, 10, 12 anos, não importa a idade, e também vem a falecer, os dois são salvos, os dois serão salvos, que a Bíblia fala que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Aquele que entregar a sua vida para Cristo. Mas eu te pergunto, qual é a diferença dos dois? Do adulto que aceitou a Jesus e foi salvo, e da criança que aceitou a Jesus e foi salvo. Sabe qual que é a diferença? É o tempo de sofrimento, o tempo de luta. Enquanto Jairo, no primeiro momento que apareceu uma luta, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, Jairo correu aos pés de Jesus, a mulher hemorrágica ficou 12 anos para chegar até Jesus, porque ela foi procurar outros meios, foi procurar outros argumentos, foi procurar socorro em outros lugares, e quando ela viu que não tinha mais jeito, ela ouviu falar de Jesus. Ela falou: então eu vou de encontro a Ele. E ela determinou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes desse Jesus, eu serei curada. E posso te falar, irmão, ela foi curada.
Outra pessoa também que venceu a si mesmo, venceu o preconceito, venceu as condições contrárias. Porque naquela época não é como nos dias de hoje, que a mulher pode trabalhar, a mulher tem o seu espaço na sociedade, a mulher tem a sua vida normal. Aquela época, na condição que essa mulher estava vivendo com o fluxo de sangue, ela não poderia nem sair de casa, porque a lei condenava ela. Então você nota como que Deus ele une propósitos. Aquele que era a pessoa que levava a lei, a pessoa que pregava a lei, estava do lado da pessoa que estava andando contra a lei. Como assim, pastor? Jairo era um homem que era encarregado de pregar a lei de Deus. E a mulher que estava com o fluxo de sangue, ela, pela lei, ela era considerada imunda. E ela estava do mesmo lado onde que Jairo estava, ao lado de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela sai de casa sabendo que se descobrirem que ela está com fluxo de sangue, ela pode ser apedrejada, ela pode ser morta. Ela sai de casa sabendo que para ela, se Jesus não curar ela, não tem mais jeito. Jairo sai de casa para encontrar Jesus, sabendo que se os sacerdotes descobrirem que ele estava lá, ele seria criticado, ele seria apontado. Jairo sai de casa com uma única esperança, que se Jesus não salvar a filha dele, ela vai morrer. Qual é a diferença dos dois? É o tempo de sofrimento. Jairo no primeiro momento se lança aos pés de Jesus. A mulher hemorrágica demora 12 anos, mas os dois têm um encontro com Cristo. Entenda que Jairo, quando chega a Jesus, ele convida Jesus para ir na casa dele, para ir ver a filha dele. E na metade do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue, e Jairo tem que esperar. A filha dele está à morte, está à beira da morte, e Jairo está ao lado de Jesus, daquele que era o único que poderia salvá-la, e Jairo tem que esperar uma conversa de Jesus com aquela mulher, uma multidão que apertava Jesus. Jairo tem que esperar aquela situação se acalmar, para que Jesus chegasse até a casa dele. Então, quando Jairo ele pede para Jesus ir visitar a casa dele, eu creio que Jairo imaginou que seria de imediato. Mas a Bíblia não fala que Jesus demorou para chegar à casa dele, mas houve um processo. Enquanto Jesus andava em meio à multidão, enquanto o Senhor Jesus ele conversava com a mulher do fluxo de sangue, que a essas horas já não tinha mais o fluxo de sangue, que ela já havia sido curada, a fé de Jairo era fortalecida em Cristo. E aí fala assim, falava ele ainda, versículo 49, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E eu reforço a pergunta do início do vídeo, reforço a pergunta principal dessa live: o que é o crer em Jesus? Crer em Jesus é eu pedir algo agora e ele realizar ontem? Crer em Jesus é eu orar e acontecer? O crer em Jesus não está condicionado ao fato realizado, está condicionado à pessoa de Jesus que existe e vive dentro de nós. Jairo estava na presença de Jesus, Jesus estava com ele, mas a filha dele ainda não havia sido curada. E pior, ainda veio a notícia de que a filha dele já estava morta. O crer em Jesus não está condicionado àquilo que você pode crer, aquilo que você pode ver, perdão. O crer em Jesus não está condicionado ao que você pode ver, mas sim no que você pode crer.
Quando vem a notícia para Jairo dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais Jesus, porque a sua filha já está morta. Jesus fala o que para ele? Jairo, não ouve essas palavras não, então somente creia. O crer não é aquilo que você pode ver. O crer é exatamente aquilo que você não está vendo, mas você tem a certeza de que irá acontecer. Porque se Jesus falou para você, fica tranquilo, tão somente creia, Ele vai realizar na sua vida. Amém? Aí continua assim, versículo 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Olha como que é interessante, um mesmo ambiente, duas visões diferentes. Um mesmo ambiente, duas visões diferentes. Por que Jesus falou: olha, só vai entrar no quarto Pedro, João, Tiago e os pais da menina? Porque a visão deles era outra. A visão deles era a visão de quem cria. A visão deles era a visão de fé. A visão deles era uma visão de quem não estava incomodado com a palavra de morte, mas sim com a palavra da vida que estava entrando dentro do quarto. O que mais importa não é o que vem de fora para dentro. O Senhor Jesus, ele fala na palavra de Deus que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas sim o que vem de dentro. Sim, o que vem de dentro. O que arde no seu coração quando essa pergunta é feita? O que é o crer em Jesus? O crer é aquilo que eu posso ver? O crer é aquilo que eu posso ouvir? Não. O crer vai contra a lógica humana. O crer vai contra as minhas vontades. O crer vai contra os meus desejos. O crer vai muito mais além do que qualquer outra coisa que já existiu. Vamos lembrar que Pedro andou, foi o único homem que caminhou sobre as águas. Claro que antes dele só Jesus. Mas por que Pedro caminhou sobre as águas? Porque ele creu na palavra de Jesus. Senhor, se és tu, me manda ter contigo por sobre as águas. Jesus falou o quê? Então vem, Pedro, vem. E Pedro foi. Pedro só afundou quando ele passou a olhar para a tempestade, para os ventos, ou seja, ele deixou de crer naquilo que ele não podia ver e passou a crer naquilo que ele estava vendo. Quando Jesus chega na casa, ele fala: olha, fica todo mundo aí fora. Cuidado com quem você convida para entrar dentro da sua casa. E mais, quarto é local de intimidade. Cuidado quem você convida para a sua intimidade. Cuidado quem você convida para o seu convívio. Talvez são pessoas que não estão na mesma fé que você. Talvez são pessoas que não estão crendo naquilo que você está crendo e vão acabar atrapalhando a sua fé. Jesus fala assim: olha, todos ficam aí fora. Uns estavam chorando, outros pranteando, outros dando risada, mas os que estavam crendo estavam lá dentro. Aqueles que estavam crendo estavam lá dentro. Então, eu digo a você, quando Jairo chega até a sua casa junto com Jesus, eu creio que naquele momento veio um alívio, falar: puxa, ele chegou na minha casa. Mas ainda faltava uma coisa. E que coisa era essa? A filha dele ressuscitar. Às vezes a gente ora, a gente está meio agoniado, está meio chateado, e a gente ora, e o Espírito Santo vem e consola, conforta o nosso coração. E aí você enxuga suas lágrimas, respira fundo e fala: puxa, glória a Deus, Deus confortou meu coração. Mas e agora? Como é que eu vou resolver aquele problema? Porque o problema, aos olhos humanos, ainda está lá.
Jesus chegou à casa de Jairo, mas a menina ainda estava morta. E como lidar com isso? O crer ainda está habitando ali. O crer ainda tem que permanecer. Vou falar de novo. O crer em Jesus não está condicionado ao resultado, mas o crer em Jesus está condicionado àquilo que você não vê. No crer, vendo é muito fácil. Jesus falou isso para Tomé. Então, quando Jesus entra na casa de Jairo, Jairo não respira aliviado, Jairo não relaxa, Jairo continua crendo. E aí continua assim, para terminar. 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Você vê que a primeira coisa que Jesus fala para os pais da menina, quando ela volta, para que dessem de comer, Jesus ali não estava falando da comida física. O Senhor Jesus estava falando ali do alimento espiritual. Que eles alimentassem a menina com aquela mesma fé que eles estavam tendo ali. Que eles continuassem dando de comer a menina do alimento espiritual, que é aquilo que iria mantê-la viva. Talvez o que está te mantendo paralisado hoje, o que está te mantendo dormindo hoje, o que está te mantendo morto hoje, é a falta do alimento espiritual. Talvez é isso que está faltando, para que você levante, assim como a filha de Jairo levantou. Então, eu digo para você nesta noite, o crer em Jesus não está ligado ao resultado que eu estou vendo. O crer em Jesus começa lá atrás, quando aparentemente o resultado já é o contrário. O crer em Jesus é esperar. O crer em Jesus é confiar. O crer em Jesus é permanecer. A nossa irmã Renata Chigolha aí, comentou: crer é acreditar naquilo que não vemos, e que Deus, realizando ou não o que pedimos, Ele sabe o que é melhor para nós e continua sendo Deus. É isso aí. É isso aí. O crer em Jesus vai muito mais além do que um resultado. O crer em Jesus é uma certeza. Crer em Cristo é uma certeza. Então, meu irmão, que essa palavra venha fortalecer a sua fé, a modo de que, ainda que não esteja vendo o resultado esperado, mas que você continue crendo, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você. Peço a você que está assistindo pelo Face, que você curta, comente, compartilhe com mais pessoas. Você que está assistindo pelo YouTube também, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. O nome do canal é Igreja Reavivando a Fé. E eu tenho certeza que Deus tem falado grandiosamente aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.